Eu tenho lembranças boas e lembranças muito, muito ruins do meu pai. As boas são poucas. Eu me lembro dele contando história pra mim e pro meu irmão. Antes da gente dormir, ele fazia questão de contar história pra gente. Mas depois eu me lembro de coisas muito ruins que ele fazia comigo. Uma vez eu tava tomando banho e casa antiga, isso já aconteceu há muitos anos. As casas eu sempre fui muito pobre, minha família muito humilde. E assim, a porta do banheiro tinha um buraco na fechadura grande. E dava pra ver que ele me observava ali, por aquele buraco. E eu me lembro que um dia ele tava ali olhando pelo buraco da fechadura e meu irmão passou e viu aquela cena. E eu escutei, na hora o meu irmão gritou: "O que é que você tá fazendo aí?" E ele tentou disfarçar, ele gabelou lá meu irmão, falou, ficou inventando um monte de conversa. Só que eu sabia o que ele estava fazendo. E o meu irmão, a partir desse momento, ele começou a me defender. Meu irmão me protegia. Mas muitas das vezes o meu irmão não conseguia me proteger. Os piores dias pra mim era o Dia dos Pais, o meu aniversário, Natal e aniversário dele. Porque ele queria me abraçar. E eu não queria que ele chegasse perto de mim, eu não queria que ele me tocasse, eu não queria que ele me abraçasse, eu não queria que ele me beijasse. Eu tinha nojo dele, nojo. E esses pra mim, nossa, eram os piores dias. Eu fazia de tudo pra não ter contato com ele, de tudo. Passou o tempo, uns anos na verdade, e quando eu tinha 17 anos, a minha mãe, ela decidiu que não ia mais ficar com meu pai. Ela falou que eles dois não se entendiam muito bem, e a minha mãe disse que não ia mais ficar com ele e foi embora para Belo Horizonte. E eu lembro que quando a minha mãe, ela disse que não ia mais ficar com meu pai, que ia embora, eu surtei, eu disse: "Gente, eu não posso ficar no mesmo teto que esse homem. Eu não posso." Então, antes da minha mãe ir embora, eu fiz de tudo para arrumar um cantinho para mim. Eu fiz de tudo, gente, vocês não imaginam o que eu fiz. Fiz de tudo. E eu consegui ajeitar um cantinho para mim. Ainda perto dele, que foi o único lugar que eu consegui. Mas pelo menos não era não era debaixo do mesmo teto que ele. Então eu pude respirar aliviada, eu podia ficar mais tranquila. O tempo passou, eu conheci uma pessoa, engravidei dessa pessoa, não demos certo. E eu fui viver a minha vida. E quando eu tava no 4º mês de gestação, o meu pai, ele teve um infarto. E eu lembro que ele ficou no hospital por muito, muito tempo. E quando ele voltou com uma ferida muito grande nas costas. E era num local, justamente em um local que ele não conseguia fazer um curativo sozinho. E quem tinha que fazer o curativo dele? Eu. Lá vai eu fazer todos os dias o curativo nas costas do meu pai. Mesmo com aquele ódio, aquele rancor que eu sentia dele, de tudo que ele fez comigo. Porque eu não falei aqui, mas ele chegou sim a fazer coisas erradas comigo. O meu irmão não tava nem aí, a minha mãe longe, eu que morava perto dele. Eu era cobrada por isso. E eu ia lá fazer o curativo nas costas dele. Aí tá certo. O tempo passou, meu pai sofreu uma queda, se internou e depois nós descobrimos que meu pai estava com osteoporose e que ele tinha que ter todo o cuidado possível. Ele não podia mais correr o risco de ter uma queda. Então foi aí que minha ficha caiu. Foi aí que minha ficha caiu que eu tinha que passar agora a dar banho no meu pai. Gente, vocês têm noção? Uma pessoa que não tinha coragem de abraçar. Eu não tinha coragem de abraçar ele, quanto mais de dar banho, de ver ele ali no banho. Eu tinha trauma, gente, eu tinha pavor. Mas eu era cobrada. Eu era cobrada.
Nessa época, o meu filho já estava grandinho e eu chorava, gente, eu chorava. E meu filho vinha conversar comigo, vinha saber, e ele foi a primeira pessoa que eu contei tudo pra ele. Não contei em detalhes, é claro, mas eu contei que ele fez muito mal pra mim e que eu não me sentia bem. Então, gente, eu comecei a beber. Eu comecei a beber e quando eu bebia, eu ficava um pouco mais aliviada e eu conseguia encarar aquele desafio que era dar banho nele. E, gente, eu cheguei a beber muito para conseguir suportar aquilo. E tinha momentos que eu tava tão mal, mas tão mal, gente, que eu dizia, eu não consigo, eu não consigo. Aquelas imagens vinham na minha cabeça e eu não conseguia, gente. As pessoas chegavam a chamar a polícia pra mim, porque eu não conseguia botar os pés na casa dele e ele não podia ficar sozinho. Ele tinha que ter um acompanhante, ele não conseguia tomar banho sozinho por causa do problema de saúde dele. E, gente, chamavam a polícia pra mim, sem saber o porquê que eu não ia. Só diziam que era uma bêbada que se embriagava, não cuidava do pai. Gente, era horrível. E nesse dia, o meu filho falou, vamos, mamãe, eu te ajudo. E eu falei pra ele, filho, você não tem nada a ver com isso. Eu não quero meter você no meio disso tudo. E meu filho falou, eu fico com você, mamãe. E, gente, foi um sofrimento muito grande. Muito grande. E eu tinha que beber cada vez mais, beber pra conseguir suportar aquilo. Aí tá certo. Teve um dia que eu tive que levar ele pro médico. E nesse dia ele não quis tomar banho. Ele cismou, ele teimou, ele não queria tomar banho. E pra mim, ele não querer tomar banho, gente, era um alívio. Era um alívio muito grande, porque dar banho nele era uma tortura pra mim, de tudo que ele fez comigo, de tudo que eu passei. Cheguei no hospital e o médico começou a brigar comigo. Ele começou a me dar umas broncas quando viu meu pai sujo. E ele começou a gritar, por que você não cuida do seu pai? Por que você não cuida direitinho do seu pai? Por que você faz isso com seu pai, moça? Nessa hora, eu não aguentei. Eu comecei a chorar, eu desabei em choro. E pela primeira vez, para uma pessoa estranha, eu contei tudo o que ele fazia. E eu contava de um jeito, gente, arrasada. Eu contava mesmo, transtornada. E eu dizia, eu não quero dar banho nele, eu não quero tocar nele, eu não quero ver ele nu, eu não quero. E o médico olhava assim pra mim, gente, eu tava surtando. E eu rasguei tudo, eu falei tudo que ele fazia. E o médico, quando ele me viu naquele estado, ele me segurou e falou assim, eu te entendo. Você precisa de ajuda. Pela primeira vez, uma pessoa disse que eu precisava de ajuda. Foi daí que eu fui encaminhada para outro médico, especialista nessa área, né? E o médico falou para mim que eu estava num estágio avançado já de alcoolismo, que eu tinha que me tratar, que eu tinha que ser internada. Meu filho tinha 13 anos quando eu fui internada. Quando eu saí de lá, eu simplesmente falei para mim mesma, eu não quero mais. Então, eu me lembro que a última vez que eu coloquei álcool na minha boca, eu tava com um amigo meu. E eu falei para esse meu amigo, é a última vez. E o meu amigo falou assim, você promete? E eu falei, sim, eu dou minha palavra. E foi daí que eu lembrei do que o meu pai falava para mim. Lembra que eu falei para vocês que tinha coisas boas que eu lembrava do meu pai? Além dele contar história, ele ensinava algumas coisas pra gente, pra mim e pro meu irmão. E ele sempre dizia pra mim e pro meu irmão, se você empenhar a sua palavra, cumpra, não volte atrás. E depois eu fiquei pensando que, de certa forma, esse conselho dele me ajudou. Porque o fato dele ter me ensinado isso, ter me ensinado alguns valores, e principalmente esse fato de eu não voltar atrás da minha palavra, me fez cumprir. Eu tinha aquela obrigação de não colocar mais álcool na minha boca, porque eu dei a minha palavra. E
eu consegui me livrar do álcool por conta disso também. E meu pai ainda viveu alguns meses. Eu lembro que eu cheguei pro meu pai e eu consegui conversar com ele. Eu disse pra ele: você entende, pai, porque eu não consigo cuidar de você, porque eu não consigo te dar banho? Você entende? Por mais que eu tente entender que você fazia isso quando chegava embriagado em casa, que ele fazia coisas comigo quando ele chegava embriagado. Mas eu não consigo esquecer o que o Senhor fez comigo. E o meu pai, ele não tinha mais coragem de tocar nesse assunto, de falar, ele só baixava a cabeça e ficava calado. Então, mesmo assim, gente, mesmo com isso, eu tentei botar na minha cabeça, no meu coração, que eu tinha que fazer a minha parte. Então, eu simplesmente comecei a tentar esquecer, sem conseguir, é claro, mas meio que eu dava uma disfarçada. Eu brincava com ele, eu tentava fazer ele rir, sabe? Naquela situação que ele tava no hospital. E eu lembro que uma vez ele chegou pra mim e falou assim: filha, eu vou morrer logo logo. Você sabe onde tá meu terno? E eu falei pra ele: terno? Imagina! Amanhã é domingo, eu vou fazer uma feijoada pra nós dois. E eu ainda lembro do sorriso que ele deu, a risada que ele deu, a risada que era só dele. Ele sorriu e pronto. Passou, ele não falou mais naquilo, não falou mais em morte. Passados uns dias, né, depois comecei a ter alguma ajuda, o meu irmão começou a me ajudar, a minha cunhada. E passados uns dias, a minha cunhada acordou de 7 da manhã pra fazer a sonda dele, né, da primeira alimentação do dia. E ele já não estava mais vivo. Ele já tinha ido. E assim, gente, foi horrível tudo que eu passei. Foi horrível, muita dor, muito sofrimento. E eu vivi 40 anos pros outros, cuidando de outros. E agora eu quero viver pra mim. Eu quero cuidar de mim. Essa ferida que eu carrego, eu ainda não consegui fechar, ainda não cicatrizou. Mas eu tenho certeza que um dia vai cicatrizar. E o que eu quero dizer pra você que tá afundada no alcoolismo, procure ajuda. Isso não é falta de caráter. O alcoolismo é uma doença. Você tenta sair, mas você não consegue sozinho. Então procure ajuda. Você não é sem caráter, você só está doente. E se você passa ou já passou por uma situação parecida com a minha em relação à violência, procure ajuda também. É bom conversar com outras pessoas, mas você precisa de ajuda profissional. É bom conversar com outras pessoas, mas você precisa de ajuda profissional. É muito importante, tá bom? Então eu espero que a minha história possa ajudar alguém. Então, amigos, o que é que vocês acharam dessa história? Mais uma história baseada em fatos reais, muito forte. Mas eu achei que essa história traz uma lição muito grande, gente, muito grande mesmo. Incrível a força que ela teve, apesar de muita dor, de muito sofrimento. Aquilo doía nela, mas ela se sentia na obrigação de fazer. Ela podia muito bem ter fugido, ter ido embora para não cuidar do pai, mas ela não conseguiu. Ela não foi embora. E eu achei isso interessante. Eu não sei se eu conseguiria ter a força dela, a coragem dela, mas no final ela deixa uma lição aí, para caso se você estiver passando por isso, ou se você já passou. Eu sei que não é fácil, eu nunca passei por isso, mas eu imagino o quanto deve ser difícil. Então procura ajuda, por favor, não guarde para você, porque é uma coisa que ela falou também. Ela guardou por muito tempo e quando ela começou a falar o que acontecia, ela começou a melhorar. Ela começou a tirar aos poucos o fantasma que tinha dentro dela. E isso foi ajudando. Ainda não tá 100% curada, mas já melhorou, ó, bastante.
Então é isso, meus amores. Espero que vocês tenham gostado da interpretação. Espero que vocês tenham entendido a lição que eu quis passar nesse vídeo. Curta, comenta, compartilha. Se você for novo e cai aqui de paraquedas, se inscreve aqui embaixo, ativa o sininho da notificação na opção todos, para não perder nenhuma história. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!